Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, que Deus vai abençoar a sua família, os seus passos, esse ambiente que você está agora, que venha a ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Como eu sempre faço, no início de cada vídeo, estou e quero te incentivar a estar se inscrevendo no nosso canal, se inscrevendo ali, ativando as notificações. Você será sinalizado quando sair conteúdo novo, né? E quanto mais pessoas estiver ali, mais o YouTube interpreta também a ênfase do canal, para que venha se expandir com um objetivo simples e claro, que é o objetivo desse canal. Que essa palavra que nós temos aprendido, que vamos aprender hoje, que venha alcançar mais pessoas, né? Então deixa o seu joinha aí para dar uma força, para que o algoritmo interprete a atividade no canal, para que ele venha se expandir, para que pessoas venham ver cada vez mais. O objetivo é esse, que pessoas, vidas venham ser atingidas por essa palavra que tem me ajudado bastante, que tem me dado força e que eu tenho aprendido também, tá bom? Então, conto aí com o seu apoio. Pessoal, hoje estamos mais uma vez aqui no momento de reflexão e vamos trazer um tema bem interessante e profundo, né? O tema que nós trazemos hoje é esse: as batalhas internas da alma, algo que só você e Deus sabe. Até aqueles que estão debaixo do mesmo teto que você não sabe as batalhas da sua alma, né? Mas Deus sabe. E tem ali de referência o texto base, né? Que está ali no livro de Romanos, do capítulo 19 até o versículo 25. Então vamos dar uma olhada já para ver o que a palavra tem a nos ensinar, direto ou indiretamente, sobre esse tema. Então, Romanos capítulo 7, do versículo 19 ao 25, que nos diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porém, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Texto muito forte, né? Então vamos dar uma olhada aqui para verificar o que nós podemos aprender dentro desse texto. Porque assim, todos nós enfrentamos guerras silenciosas, né? Como eu disse no início, guerras que só você e Deus sabem. Não são guerras contra exército ou armas, mas contra nós mesmos, né? Uma vez eu vi dizer, achei bem interessante isso há muito tempo e guardei para mim. Qual que é o nosso maior inimigo? Satanás. Mas tem um inimigo também, que ele é mais difícil, não vou colocar mais difícil, mas é um inimigo difícil, né? Que é o nosso eu. Então assim, as batalhas internas são aquelas que ninguém vê. Mas que muitas vezes nos enfraquecem mais do que as lutas externas. É como diz aquele ditado que diz:
um corpo cansado com uma mente ativa, uma mente firme, sadia, vamos colocar assim, uma mente que está tranquila, vai. Agora, uma mente que ela não está legal e um corpo bom, é mais difícil ainda, né? É a guerra contra os pensamentos que nos atormentam, contra desejos que insistem em nos afastar de Deus, contra culpas que nos perseguem e contra sentimentos que nos esmagam por dentro, né? Como se fosse um triturador ali. E o apóstolo Paulo, que é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, não escondeu sua luta, né? Ele admitiu que havia dentro dele uma guerra, a vontade de obedecer a Deus e a força do pecado tentando dominá-lo. Então, assim, né, se o apóstolo Paulo, um homem de Deus, aquilo acontecer com ele, ai de nós, né? Isso mostra que todos, mesmo os mais fortes na fé, enfrentam as suas batalhas internas. A questão não é se lutamos, mas como lutamos e quem luta conosco, né? Então vamos dar uma olhada nesse texto aí, para ver exatamente o que nós podemos entender, o que nós podemos extrair exegeticamente falando, né? Então assim, Paulo diz, o bem que quero eu não faço, né? Mas o mal que não quero, esse faço, ali que está no versículo 19. Então assim, aquele que reconhece a tensão entre as duas naturezas, né? A carne, a velha natureza, inclinada ao pecado, egoísmo e desejos desordenados, as características da carne. Do espírito, nova natureza em Cristo, deseja agradar a Deus, buscar santidade e viver na justiça, né? E assim, essa guerra não é opcional, ela faz parte da vida cristã, né? Tem uma referência ali no livro de Gálatas. Vamos dar uma olhada ali no livro de Gálatas. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Ó, diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Os dois, né, se chocam. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis, né? Então, exemplo, é como um campo de batalha dentro de nós, onde duas vozes se levantam. Uma puxa para a santidade e outra para o pecado. Uma nos eleva para Deus e a outra nos prende à terra. Então, através disso, como é que a gente pode aplicar? Reconhecer que a luta existe é sinal de vida espiritual. Quem não sente essa guerra já capengou, já se rendeu para um dos lados. Então assim, se você sente a luta, é porque o Espírito Santo está ativo dentro de você, né? A mente é o principal campo de batalha. Então, o campo de guerra, a mente e o coração. Vamos ver a mente. A mente é o principal campo de batalha. Satanás ataca com mentiras. Com mentiras. Você nunca vai vencer, você é indigno, Deus não se importa com você, todas essas coisas aí. Mas a palavra é a verdade que quebra essas mentiras, né? Tanto que tem ali uma referência no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, 31. Que diz assim, ó: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Então, assim, o coração, por sua vez, é constante atacado por sentimento distorcido. Medo, inveja, orgulho, mágoa e ansiedade, né? São coisas ali que
bate firme no coração ali, né? Ali em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, Jeremias 17, 9, diz assim, ó: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Por isso, precisamos guardar o coração e renovar a nossa mente, ou seja, aplicando de uma forma, ou seja, quem não cuida da mente e do coração, perde antes mesmo da luta começar. É como você entrar num ringue esgotado, fadigado, você não consegue mais nada. Então, se você não cuidar da sua mente e do coração, você já perdeu antes mesmo de entrar nessa luta, né? O que você alimenta com seus olhos, o que você alimenta com os ouvidos, pensamentos, define quem governa dentro de você, a carne ou o espírito, né? Terceiro ponto, o clamor de Paulo, um clamor ali, quem me livrará, né? Ali no versículo, no Romanos capítulo 7, versículo 24. Vamos acompanhar aqui para fazer análise do texto, né? Ver o que ele quer nos dizer. Romanos 7, 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, aqui o apóstolo Paulo ele reconhece sua incapacidade de vencer por si mesmo, por si próprio. Ele reconhece, e isso é crucial. Por quê? A disciplina humana, a força de vontade e a religião pode até ajudar por um tempo, mas não vence a raiz do pecado. O pecado é uma escravidão espiritual e apenas Cristo pode quebrar essas correntes, né? E ali no versículo 25, Paulo responde a sua própria pergunta. Então ele pergunta no 24 e responde no 25. Ou seja, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado, né? Então, ou seja, fazendo uma reflexão teológica dentro disso, Cristo não apenas pagou o preço do pecado na cruz, mas também nos deu o Espírito Santo para habitar dentro de nós, fortalecendo-nos na luta diária, ou seja, sem Ele somos vencidos, com Ele somos mais que vencedores, né? Vamos lá, quarto ponto, 4 chaves para vencer as batalhas internas, né? Então vamos olhar. Primeira chave, alimentar-se da palavra. Salmos 119, 11. Salmos 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É impressionante, é muito forte. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Sem ela, nós lutamos desarmados, né? Segundo ponto, andar no Espírito. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, assim, o Espírito Santo nos fortalece, dá domínio próprio e nos lembra das promessas de Deus, né? Terceiro ponto, confissão e oração constante. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. 1 João,
capítulo 1, verso 9. Versículo 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar a Deus, confessar ao Senhor, confessar a Deus. Ele sim é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Então, vamos dar uma olhada ali, também tem uma referência em Filipenses. Filipenses capítulo 4, do 6 ao 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, quando confessamos e oramos, tiramos o peso da alma e renovamos as nossas forças, né? Quarto ponto, renovar a mente diariamente. Vamos lá para Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede conformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então, assim, vencer pensamentos de derrota com pensamentos de fé, substituir mentiras por verdades que só é encontrado no Evangelho, na Palavra de Deus. Quinto ponto, uma esperança de vitória completa. Enquanto estivermos nessa terra, a batalha vai continuar. Mas nós temos a promessa de que um dia seremos totalmente transformados. A promessa de quem é fiel para cumprir. E o pecado não terá mais poder sobre nós. Ali em Apocalipse capítulo 21, livro da Revelação, capítulo 21, versículo 4, e diz assim, ó: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, ou seja, a vitória já é nossa em Cristo Jesus. A vitória já é nossa em Cristo Jesus. Mas será plena, na sua totalidade, quando estivermos com Ele na glória. Até lá, a luta continua, mas nós temos a certeza que não estamos lutando sozinhos, né? E isso tranquiliza o nosso coração, né? Porque a gente já frisou muito aqui nesses momentos de reflexão, que eu sempre citei e faço mais uma referência para não ficar muito repetitivo, mas Deus, Ele passa conosco na prova, Ele está conosco a todo momento, né? Assim como Ele estava com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Eu acho que eu já frisei sobre esse tópico da palavra de Deus já faz uns 4 vídeos em seguida aí, né? Mas é para que a gente venha entender realmente, porque mesmo muitas das vezes, mesmo a gente sabendo que Ele passa conosco na prova, a gente se aflige. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e não consegue pensar em Deus sabendo que Ele está no comando. E Ele está conosco a todo momento, né? Então, assim, através disso, qual que é a conclusão que nós chegamos? Qual que é a conclusão? As batalhas que nós temos dentro da gente, elas são reais. São reais.
Isso pessoas não veem. É como eu digo, ninguém sabe o que você passa. É só você e Deus, porque é dentro, é interno, né? Mas Cristo é maior que todas essas batalhas. É isso que nós temos que frisar na nossa mente. Não é a nossa força, a tua, a minha, a nossa força que garante a vitória, mas a graça de Deus que opera em nós, né? Ali na primeira epístola de João, para finalizar esse tema de hoje, 1 João 4:4. 1 João capítulo 4:4. 4:4. Olha aí. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aí, ó, para tranquilizar o nosso coração. Maior é quem está conosco, maior é quem está com você, né? Então, já tende vencido, né? É um tema que faz a gente refletir, né? Sei que muitas das vezes tem batalhas que nós passamos que, às vezes até aqueles que estão perto de nós, que a gente tivesse o poder de materializar a luta para que a outra pessoa tente entender, mas é algo que é só entre nós e Deus. Por mais que você faça uma transcrição das coisas que estão ali dentro, você não tem coisas que a gente não sabe justificar com palavras, tem coisas que a gente não consegue expor em palavras, em letras. É coisa que só Deus e a gente sente, né? Então, essas batalhas internas acontecem, mas que a gente vem entender, né, que quando a ansiedade, o pecado, a dúvida, ou a tentação vierem, a gente tem que se lembrar. Não é nós que lutamos sozinhos. Cristo está conosco e nele já temos a vitória. Amém? Pessoal, então por hoje é só. Que palavra abençoada que nos ensina. Eu aprendi muito aqui. A perspectiva da gente vai aumentando quanto mais a gente vai analisando e refletindo. E esse é o objetivo do nosso canal, esse é o objetivo do momento de reflexão. E eu acredito que da mesma forma que falou comigo, que eu aprendi, assim como eu acredito que falou com você e você aprendeu, compartilhe essa mensagem. Encaminhe para alguém. É tão fácil, é um clique você encaminha para alguém, né? Quem que não está passando batalha hoje? Seja um canal de bênção, faça a diferença, né? E o nome de Deus vai ser glorificado. Tá bom, pessoal? Pessoal, então por hoje é só. Deus abençoe. Estou contando com o seu apoio para o nosso canal. Deixe aí o seu joinha. Os comentários estão totalmente liberados para que você venha expor a tua opinião. E se tiver alguma sugestão de tema, coloca aí que nós vamos correr atrás para que a gente venha aprender junto, tá bom? Fique com Deus e te aguardo no nosso próximo momento de reflexão, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.